Fala galera, tudo bem com vocês? Aqui é o Marcelo Scuti, direto do estúdio da MS Produções, nosso estúdio de podcast. E hoje falando papo sobre música com meu grande amigo, grande baterista, Daniel Argolo. Prazerzaço. Tudo bem, meu velho? Prazerzaço estar aqui, cara. Prazerzaço Muito estar bom. aqui. Esse espaço sensacional, inspirador. E, pô, sempre bom. Obrigado pelo convite, poder estar aqui com você. Então, galera, o Daniel é um baterista de jazz muito conceituado a nível Brasil, né? Então, a gente vai falar um pouco sobre o jazz, que é um estilo de música que normalmente as pessoas não conhecem o porquê do jazz, né? Então, e o Daniel, como especialista no jazz, ele está aqui para nos ajudar. Então, doutor, eu tenho algumas perguntas para você que a gente queria fazer, assim, por exemplo, como que você começou no jazz? Quem que te indicou? Quem que te influenciou? Cara, essa é uma história muito legal. Eu já contei, tive a oportunidade de contar isso algumas vezes, assim. Eu ganhei a minha primeira bateria com 12 anos de idade. Morava em São Paulo. Eu sou de São Paulo, né? E apaixonado pelo instrumento desde os 5 anos de idade. A primeira vez que eu vi uma bateria foi na igreja. E eu fui chegando e me apaixonei pelo instrumento. Aí, finalmente, depois de muito pedir, eu ganhei um instrumento. E só que é aquela coisa, meus pais sempre me apoiaram, mas um dia ele falou assim, pô, se você vai tocar esse negócio, você precisa aprender. Sim. Então você precisa estudar. E eu estava passando na rua e eu vi aulas de bateria. E aí entrei na aula de bateria, era um professor chamado André Magalhães. Ele é um dos integrantes daquela banda Barbatux, que faz sons. Uhum. Excelente baterista. E ele é um baterista da música instrumental e da música do jazz. Então eu brinco que eu dei sorte. Eu acabei já, na verdade, caindo num professor que era jazzista. Uhum. Então ele não me direcionou, porque eu cheguei lá querendo tocar rock and roll, como todo mundo. Uhum. Então eu fiz as minhas aulas de rock and roll. Mas aí ele me mostrou um disco na época. Ele falou, esse aqui é o mais rock and roll que eu tenho. E era um disco do Chick Corea, Electric Band. Uhum. Que é uma pauleira, uma pancadaria, um jazz fusion, né? Um jazz, uma fusão do rock com jazz. E ali já foi a primeira marcada, assim, nessa coisa da música instrumental. Então eu meio que já dei sorte, assim. Eu já comecei com esses fundamentos dos estudos todos a partir do jazz. Então acho que isso me deu um direcional, assim, sabe? Depois de um tempo, quando eu vi, eu estava tocando jazz. Foi mais ou menos isso, assim. Tem algumas pessoas que falam jazz, eu falo jazz, e tem algumas coisas que falam jazz. Qual que é o... Na verdade, o jazz é o American Way. E o jazz é o jeito brasileiro de falar. Às vezes eu falo jazz, às vezes eu falo jazz. A expressão certa é o jazz, né? Porque criado lá, né? Criado lá, né? Mas o brasileiro adapta tudo e aí virou jazz. Eu toco jazz, né? Entendi. Eu não tinha muito essa dimensão que era o abrasileiramento da coisa, mas... o abrasileiramento da coisa, jazz. Muito massa. Daniel, quem foram os seus maiores influenciadores no jazz, assim, as pessoas, os músicos internacionais? Porque o jazz nasceu nos Estados Unidos, né? Conta um pouquinho da história do jazz para nós, assim. Cara, a história do jazz é sensacional, porque a história do jazz, ela remonta um pouquinho do contexto histórico da questão, inclusive, da escravidão. É muito louco, porque assim como o blues era a música do lamento, dos catadores de algodão, o jazz era o quê? Eram os músicos que foram trazidos para dentro das casas e que foram estudar música para servir os seus senhores. Então o cara aprendia a tocar piano e a música clássica, foram ter um pouquinho mais de instrução, porque a complexidade do jazz é maior. E ao levantar esse conhecimento todo, eles iam lá e tocavam, né? Então ia ter um jantar, os escravos ficavam tocando as músicas para animar a festa ali, né? Só que daí à noite, depois da meia-noite especialmente, porque eles eram escravos, mas eles tinham esses dotes musicais, eles eram liberados. E aí que começou a história da jam, que é Jazz After Midnight. Olha aí. Né? As jams começaram com esse nome, Jazz After Midnight. Olha que legal, essa é uma informação bacana, né? Que acontecia nos prostíbulos. Então, eles iam para os prostíbulos e iam fazer daí a festa deles, as jams, os Jazz After Midnight. E se você buscar na internet, você vai encontrar. Ainda tem algumas bandas daquela época,
né, da década de 30 ali, que tem o jazz escrito com 2 S's. Que depois mudaram porque S fica ruim, né? Então eles botaram 2 E's, né? E uma outra curiosidade do jazz, já que a gente está falando de cultura do jazz, é que o jazz vem do perfume Jasmine, que era o perfume que as prostitutas usavam. Entendi. Então, tudo começou na casa de entretenimento. Na casa de entretenimento. E com esse contexto dos músicos eruditos, que foram depois reinventar a coisa. Né? Essa história é muito legal, porque assim, a pessoa começa a entender um pouco mais da dinâmica do jazz, né? E assim, eu mesmo, quem me explicou, quem me deu uma aula sobre jazz foi o próprio Daniel. E eu gostaria, Daniel, que você pudesse falar um pouquinho assim, quando você vai num lugar e está tocando um jazz, o cara fala assim, pô, não estou entendendo o que esses caras estão tocando, não tem sequência, não tem... Como é que é formado uma banda de jazz? O que vocês combinam antes de começar a tocar? Basicamente, a única coisa que a gente combina é qual o tema, que a gente chama de tema, né? Que é a música, que a gente vai executar naquele momento. Isso é por nota musical? Existe um livro, vários, né? Mas existe um grandão assim que chama Real Book. Real Book é a reunião dos principais temas de jazz que foram eleitos. Então tem o 1 e o 2, tem o Latin Jazz, ou seja, tem alguns livros que pautaram, que foram selecionando ao longo dos anos e que são os standards, que são as músicas onde todo mundo toca, né? É uma base, como se fosse uma base. É como se fosse um grande repertório mundial do jazz, né? Então você vai encontrar lá de Bill Evans a John Coltrane, você vai encontrar lá Miles Davis, você vai encontrar lá Tom Jobim. Garota de Ipanema está no Real Book. Então são esses grandes clássicos que merecem ser executados por uma banda de jazz. Então como é que funciona? Se eu for daqui lá para MS América lá e chegar lá e falar assim, vamos conhecer um bar de jazz. E eu chegar lá e me apresentar, falar, olha, eu sou um baterista de jazz do Brasil e eu queria dar uma canja com vocês. Eles vão olhar e vão abrir o Real Book e vão dizer qual tema que você quer tocar. Que música que você quer tocar. Aí eu vou dizer, quero tocar Giant Steps do John Coltrane. Bacana, todo mundo já conhece a música, todo mundo já tocou essa música. Existe uma partitura com a harmonia e com a forma e nós vamos executar pela primeira vez. Todos juntos, sem ensaio. E a mágica é o não ensaio. Por quê? Porque quando chegar o momento da improvisação, onde cada um vai fazer o seu solo, é criação em tempo real. Então, aquele solo que eu fizer naquela música, com aquele grupo de pessoas, naquele momento, nunca mais vai acontecer. Para quem está assistindo, é uma grande oportunidade. Essa é a grande mágica e o grande barato do jazz, porque você está tendo a oportunidade de ver uma música que talvez seja conhecida para você, mas que você não sabe o que vai ser feito, como vai ser a condução da improvisação de cada um dos músicos. E tocar cada vez de um jeito não diferente, assim, né? Mas você não muda a harmonia da música, mas você muda o jeito de tocar, a pegada. O jeito de tocar. Eu, por exemplo, posso tocar uma música que é em swing, em latim. Eu posso puxar uma levada, um groove mais latino e já muda completamente a música. Eu tenho um exemplo de Giant Steps, que é inclusive uma das músicas mais difíceis de ser tocada porque ela tem uma harmonia circular, ela muda o tempo todo. Quando você começa a entender a harmonia, ela já mudou. Então, para improvisar é muito difícil, né? Eu já toquei ela em samba, mas ela é em jazz, ela é em swing, né? Então, a riqueza da música instrumental e do jazz, de uma forma geral, é isso. Quando você começa a entender que você está, não num show de jazz, né, como eu tenho uns amigos que falam que jazz é música de elevador, jazz é música de consultório. Eu falo assim, cara, é porque você não conhece, você não está entendendo o que está acontecendo dentro do palco. Isso, porque esse é o grande problema. Porque se você estiver entendendo o que está acontecendo dentro do palco, você não consegue nem dar a próxima garfada. Você não consegue nem tomar a tua próxima taça. Você vai ficar hipnotizado pelo que está acontecendo ali. São pessoas que... Eu faço shows, eu tenho um projeto que eu chamo Clube do Jazz, que eu faço. Acho que você já teve a oportunidade de ir ali no Jokers. E eu sempre faço com formações distintas. Muitas delas eu nunca toquei com os musicistas. E a gente faz um show completo, com improvisação, com aplausos no meio dos improvisos, e o show acontece.
E aí você vai dizer assim, pô, mas como é que isso acontece? Porque cada um dos musicistas estudaram bastante, estudam e estudaram, mantém a sua performance e o play, Uhum. conhecem bem o real book, o repertório, e vão ter a chance ali de experimentar novas cores. Então, de repente, eu proponho uma ideia, e você, como guitarrista, compra aquela ideia e já emenda a ideia que eu te propus num solo, e isso o baixista também compra essa ideia, e daqui a pouco isso vira... O sopro. Eu dou uma intenção mais latina, vai todo mundo pro latim, e aí quando dá essa curva e a gente volta pro tema, que aí a gente tem que voltar todo mundo, a gente volta todo mundo no jazz de novo. Pá, isso é uma explosão de energia e uma sintonia em tempo real que eu não conheço nenhuma outra arte que permita essa liberdade. Sim, Por sem isso eu me dúvida. apaixonei pelo jazz. Sem dúvida. Não, e a história é muito intensa mesmo, né? E esse processo de improvisação, Daniel, é uma coisa que, assim, eu sou músico amador, né? Vocês são músicos profissionais, mas a improvisação, ela é quase que fosse uma composição? É uma composição, mas é uma composição em tempo real. Eu poderia dizer que é uma composição sob pressão. Por quê? Porque você tem que fazer, você tem ali os seus coros, você tem ali a quantidade de tempo que você tem para fazer, para contar a tua história, e está acontecendo. Ou seja, eu estou trocando estou botando gasolina com o avião no ar. Então, assim, é uma composição, mas é uma composição com uma certa pressão. Por isso que você tem que ter muita fluidez, por isso que você tem que ter muito background, você tem que estar com muito vocabulário, você tem que ouvir muita música para que essas ideias possam fluir. Sim. E quanto mais você toca, melhor você fica Sim. nesse quesito, porque é criação em tempo real, né? Então é uma composição. E o desafio disso é se manter atualizado? Ou não exatamente? Eu acho que é se manter, mais do que atualizado, é se manter em forma. Estudando. Eu diria, em forma. Entendi. É aquela coisa, você pedala. Se você fazer uma grande pedalada, uma grande prova, você já sabe, você já tem a técnica. Pedalar é tudo igual, né? Mas você vai ter que estar preparado para aquilo, né? Sim. Então, o preparo é que não pode parar, entendeu? E, de repente, você vai falar, poxa, mas eu já fiz um triatlon, mas se você for tentar fazer de novo, você não vai conseguir se você não estiver treinando. Sim, sem dúvida. Então, o desafio da música instrumental e do jazz, especialmente, é esse. Às vezes, a tua cabeça acontece muito comigo, porque às vezes eu estou viajando, às vezes eu estou em São Paulo, às vezes eu estou produzindo um outro material, e eu não estou tendo tempo de ficar estudando mais 6 horas, 4 horas, como eu já fiz. Uhum. E aí o que acontece? A minha cabeça vai e minha mão não acompanha. Que é o exemplo que eu estou dando do maratonista ou do ciclista que já fez 60, 70, 100 quilômetros e depois ele vai andar 15 e ele fala, putz, já estou com a língua de fora. Ele já teve aquela experiência, mas se ele não estudar, se ele não tiver com a memória muscular, se ele não tiver ouvindo aquilo e não tiver imerso naquilo, a mente dele vai levar ele para aquela ideia, mas ele não vai conseguir colocar debaixo do dedo. E assim, a questão de você se manter estudando, isso acaba que é para qualquer coisa na vida, né, cara? Sem dúvida. Se você para em qualquer segmento, em qualquer ramo, que você pare de estudar, que você pare de se capacitar, é caixão, né, cara? Então é difícil sem isso. Sombra de dúvida, sem sombra de dúvida. Mas a música te desafia, eu diria que... Por quê? Porque você vai fazer um show daqui a um mês, você já não está igual se você não estudar. Sim. Se você é um advogado e você tem... né, as leis não mudam com tanta frequência. Claro que você também tem que ser, né? Mas a música não. Um show de um mês depois, você já não consegue fazer o que você fazia um mês atrás. Não, até porque, como você falou da questão dos temas, né? Dentro de cada tema, cada um pode puxar de um jeito diferente, né? Uhum. E aí o músico acompanha, e assim, às vezes um mesmo tema pode ser tocado num outro ritmo, num samba, numa salsa, alguma coisa assim, e que muda tudo para quem está na plateia, né? O que eu achei muito interessante, Daniel, é que assim, essa visão de ser uma oportunidade para o público assistir uma apresentação única. Sem dúvida. E é uma realidade. Hoje em dia tem uma coisa no meio artístico que chama de NFT. Você já ouviu falar nisso? Não. NFT é você vende um trabalho seu para uma pessoa física. E essa pessoa compra o direito desse trabalho e fica para ela o direito do trabalho. Eu sei o que em quadro tem algumas coisas. Quadro, arte, de modo geral, música tem.
Eu estou pensando aqui, fazendo uma analogia aqui de que o jazz é uma NFT em tempo real, né? Total. Porque você consegue, assim, não vai ver de novo aquele mesmo jeito, né, cara? Não Então vai quem ver. viu, quem não viu, fica para a próxima, né? E isso acontece, inclusive, com bandas que estão tocando juntos há muito tempo. Porque esse é o barato da liberdade criativa. Então eu posso montar um trio. Eu toquei, sei lá, 5 anos com o Murilo da Ross Trio. Era eu, Murilo da Ross e o Ney Rangel no contrabaixo. Cada show era um show, tocando o mesmo repertório. Por quê? Porque o improviso do Murilo era um e no outro show já era outro. E o meu vice-versa. E a gente ia criando a música. Estava lá, do começo ao fim, o tema a gente tocava ele, respeitava a harmonia, respeitava o andamento, a forma, mas as improvisações não, elas acontecem no momento. E tem uma coisa, cara, que pelo menos comigo acontece, com alguns artistas acontece. Se eu não tiver numa boa vibração, Ah, sim, pra tudo, né? meu improviso fica uma merda, cara. Não, mas é Eu pra não tudo, consigo né? acontecer, a minha música ela está totalmente ligada Tua vibe. à vibração. E já aconteceu de eu tocar com grandes músicos, de juntar todo mundo e o som ficar protocolar, assim, ficar aquele som correto, quem está do outro lado vê que está sendo bem executado, mas não Sem tocou alma. a alma das pessoas, não emocionou as pessoas. Já aconteceu isso com alguns artistas, não vou citar nome porque são pessoas que eu considero, mas já aconteceu de eu juntar gente que você fala assim, cara, esse show vai pegar fogo, e simplesmente não decolar. Mas tudo é a questão da vibração mesmo, né, cara? É uma coisa estranha, né? Você falou um negócio interessante que eu achei, assim, na época da escravidão, então eles saíam lá para fazer a jam e não tinha o real book. Não tinha o real book. Como é que esses caras faziam? Então, aí acho que ali começou, acho que essa coisa das composições, né? Porque o que acontece? Depois da música clássica, eu posso, assim, tá, os músicos que me corrijam, mas depois da música clássica, a segunda mais difícil de execução inclusive de aprendizado, é o jazz, cara. Sem dúvida, sem dúvida. Então, como eles eram musicistas eruditos, o que eu acho que eles foram fazendo foi dar empresta um pouquinho do blues, empresta um pouquinho dessa coisa, né, do swing, né, que eles já tinham nas suas próprias vidas, do sofrimento, da intencionalidade, e eles deram uma relaxada na questão harmônica, nessa questão da dificuldade, e aí falaram assim, poxa, legal, tem uma característica na música erudita que é tudo que está escrito ali, a gente tem que executar. Eu costumo brincar que músico erudito lê até cocô de mosca, se tiver na partitura ele lê. E eles relaxaram e falaram assim, cara, agora aqui, vamos fazer o seguinte, vamos criar. Tá aqui, a harmonia tá aqui, tem 8 coros, 4 coros, o que a gente definir que vai ser para cada um, e vamos se divertir. Tá, e deixa eu te falar uma coisa, assim, aí o cara pegou, fez lá, nessa época, e aí teve algum iluminado que falou, não, acho que eu vou escrever esse negócio para ficar registrado. Aconteceu assim? Possivelmente. Daí assim, aí as composições foram nascendo, né? Bom, então como é que eu vou dar o nome desse tema aqui? Eu vou dar o nome desse tema aqui de Naíma, porque Naíma era o nome da minha primeira mulher. Aí o cara vai lá e escreve a partitura, escreve o tema, mas aquela é uma estrutura, cara. Eu costumo dizer que os temas de jazz uma... Você já brincou de trenzinho? Aquele trenzinho... Quando eu era criança, muito. Como é que era o nome daquele trem? Tinha o autorama. Autorama, O autorama. Aí tinha circuito, o ferrorama, né? E o autorama. Isso. Eu costumo dizer que os temas de jazz são uma pista para que os músicos de jazz que estão preparados para fazer possam se divertir, cara. Entendi. É uma grande pista, na verdade, porque eu sei onde ela começa, qual vai ser o trajeto dela e onde ela termina. Sim. Mas como eu vou fazer essa volta, só vou saber na hora. Joia demais. E, assim, o jazz passou por um momento evolutivo também, né? Porque ele começou nesse negócio dentro da casa dos senhores de fazenda, foi pro prostíbulo, e daí começou a cair na graça das pessoas, né? Então teve uma evolução do jazz, assim, né? Total. Ao longo do tempo, né? O Como é jazz, que você avalia isso? O jazz saiu essa é a origem da origem, né?
Mas o jazz, depois, durante muito tempo, foi uma música popular. A música dançante, a música que tocava nos bailes. Entendeu? Uhum. E aí que é a coisa, né? Esse é um legado da música afro-americana para o mundo, né? Porque ela depois virou as bandas as grandes bandas que tocavam isso nos bailes, nas festas, as pessoas dançavam jazz. Então é muito até louco que ano assim. foi mais intenso o jazz, assim, na década de 50, 60, assim? Porque depois entrou o rock, e o rock, de certa maneira, ele pegou uma boa parte desse público que ia nos bailes dançar jazz. Sim. E assim, ele rachou o mercado, não que um apagou o outro, né? É. Mas assim, o jazz dominava, assim, você tinha o blues, o rhythm and blues, que também eram executados. Mas quando entrou o rock, que juntou uma série de coisas, isso deu uma rachada boa no mercado, né? Sim, o que aconteceu com o jazz quando o rock veio e foi que aquela coisa de dançar jazz perdeu a função. Poxa, peraí. Agora a gente quer dançar o Elvis Presley, cara. A gente quer dançar os Beatles, esses meninos de Liverpool que chegaram aí. E como é que fica isso, né? Uhum. Mas eu imputo que essa foi a melhor coisa que aconteceu pro jazz, cara. Porque daí o que aconteceu? O jazz deixou de ter essa vertente pop e passou a retomar, de alguma forma, a origem dele de tocar para se divertir, de tocar para criar, de tocar a música instrumental mais ácida, às vezes até mais difícil para a compreensão do público. E aí que veio a coisa de elitizar. Porque quando ela começou a cair nos Estados Unidos, tudo isso eu estou falando de coisas que eu li, de coisas que eu pesquisei, né, ao longo da minha história. Quando ela começou a cair nos Estados Unidos, o que aconteceu? A França, essencialmente Paris, começou a trazer esses artistas do jazz norte-americano para Paris. E começou a reerguer. Por isso elitizou o jazz. E as pessoas falam assim, nossa, o jazz é uma música elitizada. Nos Estados Unidos não era uma música popular. Sim. Mas quando foi para Paris, aí, cara, virou uma outra coisa. Aí os caras foram tocar em Paris. Aí, porque o francês conseguiu identificar o valor daquela música, ele falou assim, cara, tá caindo nos Estados Unidos, vamos trazer isso aqui pra gente, porque isso é maravilhoso. Na verdade, o europeu tinha uma base muito boa dos clássicos, né? Das músicas clássicas, né? Exatamente. Então, quando ele vê uma música bem tocada, bem arranjada, com improvisação, é muito rico isso, né? Exatamente. Mas aí, o que aconteceu? Aí, esse é o lado bom. O lado ruim é que hoje em dia as pessoas falam, não, jazz é muito sofisticado. E eu digo, não, cara, jazz é música de prostíbulo, música de festa, música que foi dançante. Você que não conhece. Então, assim, vamos entender, né? Platão dizia que o mal da humanidade é a ignorância, né? Sim. Que o problema do mal, segundo Platão, é a ignorância. E faz sentido. Super. Ou seja, se você ignora aquele assunto, você não conhece aquele assunto, você não pode nem, né, opinar sobre esse assunto. Então, o jazz super sofisticado, né? Às vezes as pessoas chamam alguns colegas para tocar em casamento. E aí, por exemplo, o baixista, se não levar o baixo acústico, ele não é convidado. Por quê? Porque o que o público quer ver é o baixo acústico, aquela coisa do baixo de pau. Então ele não está comprando a música, ele está comprando a estética. Uhum. E essa coisa não, o jazz é sofisticado. Tem muita gente que vai em bar de jazz para dizer que foi curtir jazz e saiu de lá sem entender nada, cara. Eu imagino que aconteça muito, porque, principalmente aqui no Brasil, tem essa onda do cara querer ser fino, né? Pois é. Hoje eu vou curtir jazz. O cara fica conversando no meio do improviso, falando sem parar, não para de falar. O musicista fica lá sofrendo, porque ele tá criando, cara. Você imagina você começar a criar alguma coisa e eu começar a falar aqui em cima de você. Sim. Eu falo para você, faz um repente aí. Vamos puxar um outro caminho. Faz um repente aí, Marcelo. Você começa a fazer o teu repente e eu começo a falar em cima de você aqui. É um puta de um desrespeito, cara. E é o que você vive nos bares. No Brasil. No Brasil, sim. Nos Estados Unidos eu tive a oportunidade de ir para Chicago, de New Orleans, e você vê que o público fica estático, né? O público fica curtindo, eles ficam apreciando o rock, né? O europeu ainda mais. Se você vai para o Japão, então, a música instrumental brasileira, inclusive, é muito bem-vinda no Japão. É um respeito absoluto. Porque eles entendem o que está acontecendo ali. E se eu for ficar falando e cochichando no meio do teu processo criativo, que você está criando. Entendi.
É a mesma coisa que você pegar um pintor e começar a pintar um quadro, você ficar puxando papo com o cara no meio dele Ó, toma um cafezinho aqui. Não vai sair. Ô, Da Vinci, não pô. não vai sair nem Sai perto daqui, cara. Peraí, vamos tomar uma cerveja aqui. Cara. Mas tem. E aí fala assim, não, mas você que é muito chato. Eu já tive em show meu, e meus amigos e meus compadres já sabem disso, e eu falo assim, de fazer assim, ó, para as pessoas que eu conheço, que estão na mesa, que estão atrapalhando, e eu estou tocando, e eu já fiz assim, ei. Aí a minha irmã um dia falou, pô, não dá para ir no show do meu irmão, que ele pede para a gente parar de falar, para parar de conversar. É porque eu tenho intimidade para dizer assim, pô, não seja mal educada, não seja mal educada. Está acontecendo uma coisa aqui. Então, se você não gosta, se você não entende, se você não se permite vivenciar isso, não tem problema, vai para outro lugar. Acho que tem espaço para todo mundo. Tem. Tem música eletrônica, tem música, jazz é um mercado de nicho, né, Daniel? O samba, tem o pagode, tem o rock and roll, tem o heavy metal. Cara, no heavy metal você pode conversar à vontade, que o cara não vai nem escutar, o cara tá numa pauleira lá. Então, mas o jazz, ele, assim, aqui no Brasil, ele é um mercado bem nichado, né? Tem muita gente boa que gosta, né, de jazz, que curte, que entende. Outras pessoas vão por essa parte social, né, de status, né? Sim. Mas, assim, ele é um mercado de nicho. E baseado nisso, eu queria te perguntar o seguinte, como é que pode ser, na sua opinião de músico, o que o jazz poderia fazer para ele ampliar esse mercado de nicho? Cara, essa é uma pergunta difícil. Eu acho que o jazz ele é nichado. Ele não é só Brasil, ele é mundialmente Sim. nichado. Ele não é uma... É aquilo que eu falei, né? Lá atrás, quando ele rompeu e deixou de ser essa música popular, ele passou a ser um estilo mais nichado. E eu acho que não tem muito o que se fazer para virar mainstream. Eu acho que o jazz não vai virar mainstream. Não vai. O que eu acho que precisa ser feito é uma iniciativas como essa que a gente está fazendo aqui. Eu sempre digo para as pessoas, nos meus shows, nos shows que eu faço, no Clube do Jazz, eu chamo o Clube do Jazz por isso. A cada tema eu paro, eu falo, olha, esse tema que a gente acabou de tocar foi do Herbie Hancock, nós fizemos tal música, a primeira vez que nós tocamos juntos, nós estamos improvisando, eu faço um projeto de formação de plateia. Entendi. Porque eu acho que quando a gente amplia o conhecimento, e a gente volta para Platão, e a gente traz a compreensão daquilo que está acontecendo ali, eu dou a chance do interlocutor, da pessoa que está curtindo o show, decidir se ela quer ou não se aprofundar no jazz. Então, eu acho que o que não acontece muito é isso. É as pessoas atraírem as pessoas para o jazz, entendeu? Uma coisa que eu faço assim como analogia também, eu gosto muito de analogias e metáforas. Mas uma analogia boa é com relação à gourmetização, né? Porque o jazz é a gourmetização da música, né? Você colocar o seu estilo, o seu jeito, né? E toda gourmetização, ela exige você ter uma criação de cultura. Sem dúvida. Né? Assim, é o caso da cerveja artesanal, é o caso de várias dessas massas de pão de fermentação natural, de vinhos, de uvas diferentes. Perfeito. Você cria uma cultura, né? Então, o que você está fazendo é muito bacana, porque você está criando uma cultura musical nas pessoas, explicando, fazendo com que elas vivenciem a situação mesmo, né? Exatamente. Porque elas precisam entender, né, o que está acontecendo. Porque senão realmente, uma pessoa que desavisada que vai... É igual comida japonesa. Se você fizer uma pesquisa, 90% das pessoas vão dizer que não gostaram da primeira vez. Sim. E depois elas foram entendendo como é que era, qual que era a textura, qual que era o sabor, qual que era a combinação com o shoyu, qual que era a combinação com o wasabi. Opa, peraí, hoje eu não posso ficar sem, eu tenho que comer todo mês. Né? Então a gente está falando de cultura. E sem dúvida, né, a música instrumental e o jazz é cultura, cara. Toda música, obviamente, tem a sua cultura, né? Mas o jazz se aproxima se aproxima dos grandes pensadores, eu diria até, sabe? Porque ela te faz compreender um pouquinho da história. Ela tem um papel de valorizar os afro-americanos. Ela é dificílima de ser executada, bem executada. E acabou virando uma linguagem, que isso é muito legal também de falar. O que eu quero dizer com isso? Tem muito músico de rock que eu posso chamar de jazzista, porque o cara é roqueiro, mas a hora que vai para improvisação, ele improvisa, ele não pensa o que ele está fazendo,
ele está criando, ele está desenvolvendo esse trabalho e isso pode funcionar também, porque o jazz é mais do que um estilo musical, uma linguagem. Tanto é que assim, os músicos que vêm do jazz e transitam pelo rock, pelo blues, são os caras muito mais preparados, né? E eu tenho a satisfação de tocar com o Beto Blues na nossa banda. E assim, o Beto nunca na vida dele ele fez um solo igual ao outro. É virtuoso. Então, é o virtuosismo que o jazz traz. Né? Exatamente. Então, assim, tocar com o Beto é sempre uma caixinha de surpresa, assim. Você nunca sabe o que vai sair. De repente sai um riff do Pica-Pau no meio. Então, assim, você acaba... Assim, para quem está cantando, se o cara não prestar atenção, você cai. Ainda mais o Beto, que é super criativo, né? Ele é criativo, ele é propositivo, ele propõe muitas ideias, Sim, né? É um sim. cara que eu gosto muito de tocar. A gente tocou aqui, né? Na inauguração, Sim. rock and roll. Eu toquei músicas que eu nunca tinha tocado na minha vida. Mas por causa da tua boa base, né? Mas você entende? O jazz te prepara para isso. É o cara que é maratonista. Você chama ele para dar uma volta na quadra para correr contigo 2 voltas, ele vai dizer, pô, vamos embora. Estou preparado. Estou preparado para isso. E tem, assim, existe uma preocupação hoje com relação à renovação dentro do jazz. A rapaziada mais nova aí que quer tocar jazz, que gosta de jazz, que sofre a influência dos pais, sofre no bom sentido, né? A influência dos pais com relação a escutar jazz. Você como um músico tarimbado já de muito tempo, o que você daria de conselho para essa galera mais nova que quer ingressar no jazz? Cara, o conselho que eu dou é o que eu dou para sempre porque me perguntam se eu dou aula. Algumas vezes já vieram, você dá aula? Eu não dou aula. Além de tocar, eu tenho uma produtora, né, de áudio para publicidade, eu estou muito imerso nisso, então eu vivo da música, mas eu vivo da música também através da publicidade, então eu não consigo ter tempo para dar aula. Mas a primeira pergunta que eu sempre faço para as pessoas é assim, você dá aula? Eu digo não, mas eu posso fazer uma pergunta? O que você está escutando? Qual que é o teu playlist? E, na maioria das vezes, o que o cara está ouvindo não é aquilo que ele quer tocar. Porque, veja, antes de tocar, a gente precisa ouvir. Sim. Especialmente o jazz, que é uma música que você toca ouvindo. Porque eu tenho que estar sensível ao que você está fazendo, para eu te propor alguma ideia ou para eu comprar a tua ideia e para a gente criar juntos uma realidade. Então, a primeira pergunta que eu faço é, o que você está ouvindo? Então, eu diria, quer entrar no universo do jazz? Já toca um instrumento? Primeiro, começa a ouvir jazz. Coloca ali, vai colocando aos poucos na tua playlist, vai substituindo um pouquinho as outras coisas para você começar a largar o teu conhecimento e você começar a identificar sonoramente o que está acontecendo. Vamos dizer assim, os mais jovens aí, né? Vamos pegar numa faixa aí de 10 anos para frente até uns 25. Assim, tem muita coisa nova que essa galera vai descobrir, vai gostar. Muita coisa legal, que nem é o jazz, que nem a música de modo geral. Tem muita coisa assim que vai entrar em zona de conforto, né? Sim. Então, o jazz, ele, por esse dinamismo dele, ele vai evitar bem essa zona de conforto, né? Total, o cara não vai conseguir ficar jogando videogame e virar um guitarrista de jazz, cara. Com certeza. Eu tenho um exemplo para dar para vocês, assim, ó, se ele estiver assistindo. João Lopes, um guitarrista que mora em Porto Belo, em Santa Catarina. Eu participei de um festival de jazz agora, que teve lá, e o meu guitarrista foi o João Lopes. O João Lopes tem 20 anos de idade. Toca uma enormidade, toca bonito, toca maduro. Ele tocou com uma cantora americana que a gente acompanhou, chamada Tia Carol. Ela olhou para ele e falou assim, você é uma alma velha. Pois é, que coisa, né? Eu acredito nisso. De tanta beleza, de tanta capacidade musical desse menino. Mas ele veio fazendo uma evolução. A primeira vez que eu vi ele tocando, eu falei, não, legal, continua aí. Só que ele fez assim, ó. Aí foi estudar. Foi pro Conservatório de Itajaí, que forma vários musicistas. Tem o Arnold Mello, que é um excelente baixista lá de Itajaí, que foi um dos fundadores do Conservatório de Itajaí. Foi fazer o Conservatório de Itajaí. E nesse festival que ele tocou comigo, eu conversei com o pai dele, já estão pensando em mandar ele para Berklee. Estão olhando, ou seja,
vai Tem que decolar. mandar, né? Tem que mandar. Vai decolar. Com 20 anos já tocando uma enormidade, vai decolar. Então, quando eu vejo a rapaziada nova no jazz, eu fico super feliz. Claro. Porque há continuidade. Sim. Há continuidade. Um dia eu estava lá. Sim. Não, e assim, e reunir também outros musicistas, outros instrumentos para fazer essa... É quase que fosse uma congregação, né? Você faz uma congregação das pessoas e para sair os temas, né? Daniel, para a gente finalizar, porque senão a gente vai ficar aqui uns 3 dias, você, né? Vamos sim. Seu trabalho autoral, conta um pouquinho disso daí para nós. Tá disponível nas plataformas digitais? Já está. Como é que faz para entender o tema? Então, O que você propõe no teu trabalho autoral? a proposta do meu trabalho é reunir, na verdade, um pouquinho de tudo isso que a gente falou. Um pouquinho da minha experiência e da minha vivência. Quem me desafiou foi um amigo e também produtor musical, Murilo da Roça, que é o violonista flamenco. Ele falou, cara, tá na hora de você fazer o teu trabalho, de você ter o teu álbum, de você começar a se mostrar para o mundo, não só como o baterista que toca com o Murilo, como o baterista que toca com outro, né? Ele falou, você tem composições que eu sei, então começa a colocar isso para acontecer. E tem sido uma experiência maluca, porque eu tenho a capacidade de criar os meus temas, mas eu sou baterista. Eu não sou um harmonizador. Então, o que eu tenho tido a surpresa e a alegria de poder contar com eu brinco com os meus amigos músicos, que eles brincam que baterista não é músico, né? Uhum. Então, eu conto com a ajuda dos meus amigos músicos, eu começo a cantarolar, eu escrevo algumas coisas, eu digo, cara, é pra cá que eu imagino, mas eu não consigo pensar harmonicamente que harmonia que vai dar certo. Uhum. Mas quando eu solfejo a melodia e quando eu começo a conceber a parte criativa e da própria composição, eu sei exatamente o que eu quero. Mas o solfejo No no jazz final. ele é uma regra também, né, Daniel? Assim, para composição, né? Aquele jovem que teve aqui com a gente aqui, o Sandro, né? Sandro Reich. Sandro Reich. O Sandro falou muito disso, né? De você cantar as notas para você buscar a melhor sonoridade, né? Sem dúvida. Então ele falou, eu me lembro muito bem, isso aí foi uma coisa que fixou na minha cabeça. Uhum. Até para a questão de aprendizado, né? Então, mas o teu trabalho, você produziu já algumas músicas? Isso. A primeira música que eu lancei agora chama Toulouse. O nome do disco é Tactus, né? Tactus era a contagem mais antiga. Ela quer dizer a pulsação contada com bastão ou com as mãos, que é a regência, né? Digamos assim, do maestro. Ela tem um pé muito forte, todo o meu trabalho vai ter um pé muito forte no jazz Brasil, portanto no jazz, né? Uhum. Tem, obviamente, que um swing, tem uma música que, especialmente que é bem americana, assim, que eu dei o nome de Big Apple, em homenagem a Nova York, é um jazz bem Nova York. E eu estou lançando single por single, que é o que está todo mundo dizendo que é para eu fazer, para ir criando engajamento e fazendo com que essas coisas possam acontecer. O primeiro single já está nas plataformas, então se buscar... Que é o Toulouse. Toulouse. Toulouse é um tema que eu fiz em homenagem ao Raul de Souza, o grande trombonista Raul de Souza, que teve uma influência gigantesca na minha formação. Eu fiquei apaixonado pelo trabalho dele e eu tive a oportunidade de conviver com o Raul em vida, de dormir na casa dele cozinhar, ele era um excelente contador de história, ele contava cada história, cara, de morrer de rir, assim. E um dia eu mostrei um trabalho para ele, que eu estava fazendo com um grupo, e ele falou, não, isso aí tá muito devagar, cara, você tem que tocar, vai para cima, deixa para tocar isso depois que você estiver velho. Não vai por aí, não. Vai. Então, ele é um cara que me ajudou a enxergar um pouquinho o que eu queria. Ampliou seu mapa mental. E quando quando ele faleceu, eu falei, puxa, cara, se eu fosse fazer um trabalho, a primeira música que eu gostaria de lançar seria uma música em homenagem ao Raul de Souza. E isso aconteceu. Veio a melodia inteirinha na minha cabeça um dia. Eu estava em São Paulo, saindo de um hotel, tomando banho no hotel, veio a música inteira, eu cantarolei no celular, aquela melodia, e guardei. E ela está aí para vocês conferirem. Toulouse, Daniel Argolo, é uma homenagem ao trombonista Raul de Souza, que eu tive a tremenda sorte,
de contar com algumas pessoas que são ícones. Então, Arismar do Espírito Santo, que tocou com o Raul de Souza e que é contemporâneo do Raul de Souza, um baita de um pai, né, da música instrumental brasileira. Ele abre o tema com uma improvisação. Tive o Glauco Souter, que tocou com o Raul de Souza, da banda do Raul de Souza, foi produtor do Raul de Souza, tocando baixo. Mário Conde, que também foi guitarrista do Raul de Souza, tocando nesse tema. Lauro Castro no piano. E um trombonista da pesada, chamado Evandro Rassi, que é lá de Itajaí, que também fez um trabalho lindíssimo. Então eu tive uma baita de uma sorte de poder ter o apoio, e fica aqui registrado o meu agradecimento a esse apoio, porque sem esses grandes artistas e sem esses grandes músicos, nada disso poderia ser feito. A música não acontece no singular, gente, a música acontece no plural. Cara, assim, pra gente finalizar, galera, aqui a gente teve hoje uma aula de jazz, né, com mestrado e doutorado. Então, assim, dá para entender muito mais e até querer explorar mais a questão do jazz, né? Porque essa singularidade de cada música tocada é muito rico para quem sabe ver. Daniel, obrigado, cara. É uma satisfação ter você sempre aqui. Que isso, cara. Eu que agradeço. Você está em casa sempre aqui. Para falar do jazz, é só me chamar que eu venho. Muito obrigado, gente. Beleza. Obrigado pela participação. Valeu, gente. Continuem curtindo o nosso podcast, compartilhando e dá um clique na nossa página do Instagram também do Versa, para que da MS Produções também, para que vocês tenham continuidade nesses grandes assuntos musicais que a gente vai trazer sempre para vocês. Valeu.